Como que tu chega no local de crime e tu consegue saber o que aconteceu, a dinâmica dos fatos? Cara, isso eu acho muito louco. A perícia conseguir concluir algumas coisas. Vocês veem coisas que a gente não consegue ver, a gente que não tem esse estudo não consegue ver, né? Que o investigador não consegue ver. Como é que chega nisso, cara? Então, cara, tem muita coisa que fala, né, com o perito no local de crime, assim. O local de crime, tudo ali, ele tá falando alguma coisa. Você precisa só aprender a escutar, né? E aprender a ler o local de crime, né? Isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, com a experiência. É óbvio que tem gente que pega mais rápido, tem gente que demora mais, tem gente que nunca aprende. Mas manchas de sangue, como eu falei, assim, é um negócio importantíssimo você entender por que o sangue está naquele formato. Um sangue gotas de sangue tem um tipo de fonte geradora diferente desse que você comentou do suicídio, do espargimento por diferença de pressão. Então, se você vê um espargimento daquele, mesmo o corpo não estando lá, você fala assim, alguém teve uma artéria cortada aqui e fez esse tipo de mancha de sangue. Se você vê gotas, dependendo do formato da gota, você pode dizer, alguém ficou sangrando e gotejando parado nesse lugar. Ou, se for um gotejamento dinâmico, você fala, alguém estava gotejando, tinha algum sangramento que estava produzindo gotas e se movimentou naquele sentido. Dependendo da posição que os estojos, né, de munição de arma de fogo estão, dá pra gente ter uma certa noção também, porque a gente sabe que a maioria das armas ejetam o estojo para a direita. Então, a não ser que tenha uma parede ali que possa ter batido e ir para outro lugar, você tem mais ou menos uma noção da posição do atirador. Se o corpo estiver lá, você tiver esses estojos, e dependendo da posição do corpo, da localização dos tiros, você consegue dizer aonde estava o atirador. Às vezes com uma precisão absurda, às vezes estimar. Isso é importante até para ajudar a própria investigação. Sim. Porque se o cara tá, digamos assim, que a vítima está aqui, o atirador está aqui, e aqui tem uma parede, ou aqui tem um imóvel, o cara não fugiu, não atravessou a parede, então ele fugiu para cá. Então, é interessante pegar todas essas câmeras aqui. Sim. E continua pegando até lá embaixo. Esse tipo de coisa, por isso que é legal. Às vezes até para refutar uma hipótese do cara dizer que foi legítima defesa também. Sim, tem várias coisas como que dá pra dizer. Tu estava em tanta distância, não tem sinais de luta corporal, sei lá. Então, outra coisa que também é muito importante, que é um trabalho que o perito e o legista fazem, é falar sobre efeitos secundários dos tiros. Uhum. Porque um tiro a curta distância, ele tem um aspecto diferente de um tiro a longa distância, ou até um tiro encostado. Então, um tiro a curta distância, geralmente, é uma execução. É aquele confere, né? Aquele último tiro. Por isso que eu acho ideal o modelo de trabalho do DHPP. Porque eu não vou sozinho para o local e totalmente desprendido da investigação, e a investigação também não vai para o local desprendido da perícia, a gente está lá junto, então eu já consigo, obviamente que tem muita coisa que tem que ser analisada, que precisa de exame laboratorial, mas eu consigo dar algumas indicações iniciais que ajudam na investigação, na investigação preliminar ali. Então, o objetivo da equipe ser formada assim é para, na medida do possível, já rachar o crime ali no local mesmo. Facilitar a comunicação seria muito importante. Lá, em Santa Catarina, a gente sente muita distância, assim. Todos os peritos que a gente precisa sempre estão disponíveis, né? Mas esse contato pessoal diário... É que é muita coisa, né? Se você não trabalha obrigatoriamente junto, você não está junto, é difícil se encontrar. Porque enquanto você está investigando um homicídio, o perito vai fazer o local do homicídio, mas ele já tem um acidente de trânsito, ele já tem um furto, já tem um dano, já tem que fazer uma constatação de droga lá na base. É difícil se encontrar. Então, quando você tem uma equipe formada que em 100% dos casos vão juntos, cara, eu acho isso fundamental. Isso aumenta a resolução de homicídios aqui? Eu não tenho assim, também não vou poder te dizer, fazer um comparativo, porque a equipe sempre foi formada assim, né? Mas eu vejo que os estados que têm equipes dedicadas à resolução de determinados tipos de crime
tanto equipe pericial quanto equipe investigativa, papiloscopia andando junto, tem um resultado expressivo, inclusive de casos rachados no local. Porque é aquela coisa, né? O tempo que passa é a verdade que foge, né? Então, quanto mais rápido você resolve o negócio, aliás, quanto mais rápido você começa a ir atrás, maior a chance de você resolver. Não que não seja possível também resolver um homicídio anos depois, mas se você tem uma grande quantidade de informações ali na hora, você tem uma chance maior de conseguir alguma coisa. E, nesses 5 anos de DHPP eu participei de vários flagrantes. Assim, sabe, você sair do local, não, então agora vamos lá prender o cara, vamos lá pegar o cara, no mínimo, na pior das hipóteses, para alguma averiguação. Até porque a gente não tem resultado laboratorial na hora, né? Mas tem filmagem, tem testemunha. Então, eu já participei. Esse ano, a gente está em fevereiro, já participei de 2. Eu não trabalho todo dia. Eu sou plantonista. 2 conseguiram fazer o flagrante? 2 flagrantes. E como é que funciona assim? As testemunhas falam quem é, você auxilia de alguma forma ali também para ir atrás, aí você vai junto prender? Aí vou junto prender. Assim, no local de crime cada um tem a sua função bem definida. Sim. A minha função é levantamento dos vestígios, exame perinecroscópico. Eu tenho um fotógrafo, né, que trabalha junto comigo. A função dele é fazer as fotos, o papiloscopista coletar a impressão digital e planilhar a vítima. Os investigadores, né, procurar testemunha, câmeras, o delegado coordenar tudo isso daí. Mas assim, eu acabei meu trabalho, o fotógrafo acabou dele, o papiloscopista acabou deles, a gente está ali junto. São mais policiais para realizar uma prisão, por exemplo. Né? Porque aquela coisa, a gente precisa estar em superioridade. Às vezes, para prender um cara, você precisa de muita gente. Né? Você sabe melhor do que eu, né? Para precisar de alguém nessa porta, alguém na outra porta, 2 caras para irem, alguém para olhar a movimentação, ver se não chega ninguém, se não foge ninguém. Então, a nossa equipe, a gente vai para um local de crime, no mínimo, em 6 pessoas. No mínimo. Às vezes vão 10. Às vezes vai mais até, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer. Então a gente acaba ajudando bastante nisso. Já teve caso que fui eu e o fotógrafo que saímos correndo, que pegamos. Assim, porque a investigação estava num lugar, os papiloscopistas no outro e a gente em outro. A gente correu e pegou o cara e prendeu. E avisou, o cara tá aqui. Acontece. Isso é massa, né? Nessa hora, tirando a função ali no local de crime, nessa hora todo mundo é polícia igual. E não importa a carreira, assim, o que importa é você fazer o trabalho, né? E é legal que não tem essa vaidade, assim. Porque o delegado tá lá, o delegado poderia chegar e falar assim, perito, fica aí na viatura, que você já fez seu trabalho, mas isso nunca aconteceu, cara. Ninguém me chegou e falou assim, sossega aí, você já fez o local. Não, muito pelo contrário, sabe, a gente recebe elogio, né? Elogio que vai pro prontuário por trabalhar junto, por participar. Quando um caso é rachado, todo mundo é parabenizado do mesmo jeito ou é criticado quando acontece algum erro, alguma cagada, todo mundo é criticado igual. E essa interação, assim, esse entrosamento é muito legal, cara. É um negócio que me incentiva, assim, se eu puder, eu fico trabalhando onde eu tô até enquanto eu fisicamente aguentar, porque trabalho de local de crime é pesado. Sim. Né? Virar cadáver, levantar, às vezes ribanceira, às vezes tem que poder levantar um corpo da ribanceira é pesado. Um corpo morto parece que ele pesa 3 vezes mais do que vivo. Pesa, porque quando tá vivo, mesmo que você esteja meio debilitado, você dá uma ajudinha assim, né? Você faz uma forcinha para levantar, ou você faz uma forcinha para levantar o braço. O corpo morto, assim, realmente, ainda mais quando tá em rigidez cadavérica, assim, né? Que você não consegue mexer direito, é complicado. E é o perito que faz isso. Obviamente, né, que como a gente tem papiloscopista na equipe também, né, trabalhando junto, eles acabam ajudando bastante também. Fala, amigo do Café com a Polícia, se você quer ser aprovado em um concurso da polícia, mas não sabe nem como começar a estudar, ou já começou e está totalmente perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo.